Muito boa tarde, grupo do Oração Ação, reunindo-se novamente, tendo como guia, assumindo como nosso guia, o guia de Chico Xavier, Emmanuel, através desse livro, O Consolador, onde são feitas centenas de perguntas e respostas para Emmanuel, abarcando o conhecimento humano, nas três áreas, ciência, filosofia e religião. Já estudamos, já refletimos aqui no limite das nossas possibilidades, já que o nosso projeto, a nossa intenção não é esgotar assunto nenhum, apenas estimular. Já esgotamos os campos da ciência, da filosofia, estamos em meio das perguntas referentes à religião. Tratamos até agora uma série de alguns encontros sobre o fundamental tema do perdão. Agora vamos começar o também fundamental tema da fraternidade. É muito interessante entender que a ação de Deus na Terra, assim como dos objetos, das coisas, assim como da organização social, se baseia em leis. Em leis. E assim como as leis dos homens, as leis de Deus também não são todas iguais. Há uma lei maior, uma espécie de constituição universal, e leis menores, leis, digamos assim, ordinárias. De forma que só entendemos as leis menores à luz da Constituição Universal. E a Constituição Universal, a lei maior, o mandamento maior, pelas palavras do próprio Jesus, é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ressalta Jesus nessa passagem que nesses dois mandamentos está contida toda a lei e os profetas. É o mandamento maior, é a Constituição Universal. Um vislumbre que eu tenho da relação das leis é que você pode, por exemplo, pegar a lei do karma, a lei de causa e efeito, e entender muito mal sem a Constituição, sem estar embebida do princípio da Constituição Universal. Foi por isso que na Índia, uma das sociedades que primeiro estruturou sua visão de vida, sua visão de mundo, a partir das vidas sucessivas, a própria expressão karma vem do sânscrito, vem do entendimento do hinduísmo. A Índia a partir da lei do karma, estruturou as castas. Que são as castas? No linguajar da antropologia, da sociologia, são estamentos. São grupos sociais estanques, fechados, sem comunicação uns com os outros. Para citar apenas o maior e o menor, a menor casta do sistema de castas hinduísta ou indiano são os párias. A casta mais elevada é dos brahmanes. Claro que a casta mais elevada tem mais dinheiro, mais poder, mais bens e serviços do que os párias. É assim no mundo todo, infelizmente. Mas os brahmanes, a casta superior, também é dada como mais evoluída.
E os párias, a classe inferior, como os mais primitivos, os menos evoluídos, os que mais erraram em vidas passadas e que estão, portanto, sofrendo na vida atual. Essa ideia dos ricos como superiores, mais próximos de Deus, superiores espiritualmente, também não nos é tão estranha assim na Europa, berço da nossa civilização. Se falava que os nobres tinham sangue azul, que os reis eram abençoados por Deus e assim por diante. Muito bem. Qual a decorrência do sistema de castas? Como a gente já enunciou antes, são proibidas as relações entre pessoas de castas diferentes. Não se pode ter amizades, mal se pode referir a palavra um membro de uma casta ao membro da outra, muito menos casar-se, casamento entre castas. Qual o pensamento baseado na reencarnação, na lei do karma? Que os que muito sofrem nessa vida erraram muito em outras e que, portanto, os maiores sofredores são os mais errados. E que não tem cabimento ajudar os que sofrem, porque se Deus lhes trouxe a dor, como os seres humanos podem interferir na vontade de Deus? Não é interessante isso? Não tem lógica? Aqui no Ocidente mesmo, quando se estuda a lei do karma, se levanta frequentemente essa questão: seria lícito então, já que as pessoas estão colhendo o que plantaram, interferirmos nessa colheita, amenizarmos os seus sofrimentos? Muita gente pergunta isso. E há lógica nesse pensamento. Só não há lógica se nós olharmos a lei de causa e efeito, a lei do karma, à luz da Constituição Universal, que é o amor. Quando olharmos a lei do karma a partir da lei de amor, entenderemos que sim, todas as dores que alguém viver e que não tem como causa essa vida atual, terão como causa vidas passadas. Exceto se, como provações, forem candidaturas a conquistas maiores futuras. Mas deixemos como as expiações para falar que quem sofre hoje, se não é consequência da vida atual, por exemplo, bebeu e dirigiu, bateu o carro, é a vida atual. Mas se não é assim, vem de vidas passadas, como especialmente as doenças congênitas, as doenças de nascença, as situações familiares, situações sociais para as quais a criatura não colaborou de nenhuma forma. Então, doenças congênitas, famílias desestruturadas em prejuízo às crianças. A tragédia, por exemplo, das crianças que já nascem dependentes de droga porque suas mães usaram drogas na gravidez. Isso ocorre, sim, como más colheitas de maus plantios. Mas todos os sofredores, todas as diferenças, todas as situações que alguém puder ajudar, são convites que a lei maior, que a Constituição Universal, que Deus, porque Deus é amor, está nos fazendo. E não só seres humanos, animais que sofrem, plantas que estão em situações difíceis.
tudo que existe é nosso irmão, e tudo que existe sendo nosso irmão, se estiver em sofrimento, em dificuldade, em crise, é convite de amor, exercício de amor para as nossas vidas. Por isso, as diferentes modalidades de amor. Em grego, você vai ter o amor eros, mais ligado à sexualidade, o amor philos, mais ligado à amizade, e o último estágio, o amor universal. Em português, você pode ter a atração sexual, a amizade igualmente, o amor conjugal, o amor a instâncias coletivas de identificação, como o amor à pátria, o amor a times de futebol, o amor à própria raça, à própria classe social, à própria profissão, até chegar no amor universal, vivido, ensinado, exemplificado por Jesus. As palavras nos induzem a perceber o que é óbvio na natureza. Se damos nomes diferentes, é porque há bases para falar de fenômenos diferentes, no caso de amores diferentes. É como, assim como uma pessoa ao lidar com a sua terra pode ser um extrativista, apenas tirar dela o que já existe nela. Ela pode também ser um agricultor, na qual atividade com a qual prepara-se a terra, planta-se e colhe-se. E ela pode também ser um minerador, um explorador de petróleo, um arqueólogo. Pessoas que buscam profundidades para encontrar riquezas. Diferentes, mas riquezas. Essa comparação nos serve para falar também dos diferentes amores. Porque a pergunta hoje feita para Emmanuel é sobre fraternidade. E a resposta nos sugere esses diferentes níveis de amor que a vida nos propõe e que precisaria ser assim. Porque, afinal de contas, existe um abismo entre os amores vividos por nós e os amores e o amor exemplificado, ensinado por Jesus, muito grande. Como poderíamos dar um salto tão gigantesco sobre um abismo tão profundo? Claro que não. Claro que em qualquer processo educativo exige-se uma gradatividade, onde se possa ir do mais fácil ao mais difícil, do mais superficial ao mais profundo e assim por diante. Também na escola de amor, a Terra, o universo, recebemos o mesmo convite. E essa gradatividade é fundamental para entendermos fraternidade como um dos níveis fundamentais da escala de amor que Deus nos convida a todos a trilhar. Vamos lá? Pergunta número 342. Questiona-se o seguinte: o nosso guia espiritual já nos candidatando à adoção através de Chico Xavier. 342. A resposta que Jesus dá aos seus discípulos
aspas, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, é um incitamento à edificação da fraternidade universal? Vamos elucidar então a passagem. Jesus falava do reino dos céus com discípulos, amigos, interessados, e alguém veio lhe avisar, sua mãe e seus irmãos estão aí e querem lhe falar. E ele, aproveitando a ocasião, nos deixou essa lição tão profunda, tão importante, perguntando, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Claro que ele sabia quem era a mãe e quem eram os irmãos. Ele só estava aproveitando a oportunidade para nos deixar essa lição. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E estendendo, segundo os evangelhos, o seu braço, o seu gesto, para todos os presentes, ele disse, minha mãe e meus irmãos são os que buscam fazer a vontade do meu Pai. O que nos leva a considerar as relações, o parentesco, a fraternidade, a irmandade, porque fraternidade é irmandade, literalmente, de sangue, onde se situam mãe, irmãos, pai, e fraternidade universal, onde nenhum vínculo físico existe, mas é estabelecido um vínculo de afeto, vínculo de serviço, um vínculo de compaixão. Então, diante dessa lição de Jesus, o que Emmanuel tem a comentar? Será isso um incitamento à fraternidade universal? A resposta é assim: o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Então, no mesmo raciocínio aqui trazido sobre a terra e o extrativismo, o agricultor, o minerador, o arqueólogo, que se aprofunda na terra para obter subsistência, riquezas, podemos colocar os nossos amores. O que nós designamos como amor, frequentemente é apenas interesse, que nós podemos situar na camada mais superficial do corpo. A camada mais superficial do eu são nossas roupas, nossa aparência, o dinheiro que carregamos no bolso, os nossos bens. Isso é o que nós temos de mais exterior. E aí existem muitas relações que são concentradas no interesse, no dinheiro, nas aparências, nos bens. Aprofundando um pouco, existem amores, por assim dizer, que são concentrados na pele, no corpo, pela beleza, pelo apelo sexual. Muitos amores são circunscritos ao corpo. Outros avançam ao espírito. São relações de afinidade superficial, onde pessoas têm uma mesma visão de mundo, uma mesma visão política, um mesmo gosto por artes, o que muitas vezes se soma ao interesse de corpo e ao interesse
das coisas, da aparência, das roupas, da posição social, do dinheiro. Só aí já são 3 níveis de amor. Mas há uma relação, há um sentimento que ultrapassa a máscara, ultrapassa o personagem para atingir o ator dentro de nós. Em camadas cada vez mais fundas, que nós podemos situar na junção dos outros tipos de amores, numa síntese dos outros tipos de amores, com muitos amores conjugais que nós situamos em profundidade. Então, há amigos que se baseiam não principalmente no corpo, há cônjuges que sustentam um casamento não exclusivamente no corpo, mas avançam para os interesses, avançam para as identidades e os interesses do ego, das situações, do orgulho, da vaidade. São as amizades, são amores conjugais que muitas vezes o romantismo nos apresenta como amores quase perfeitos. Pois Jesus nos fala de um amor espiritual, de um amor muito mais profundo que todos esses, e que não precisa necessariamente desprezar ou desconsiderar ou eliminar, concorrer com os outros amores colocados. Quando Jesus fala que o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, ele nos está falando de um amor profundo, juntando com a outra passagem ditada pelo profeta e repetida por Jesus, confirmada por Jesus, de que nós somos deuses, a revelação para João de que Deus é amor. Nós podemos falar que na maior profundidade da criatura está o Criador. E esse Criador é amor. Um amor perante o qual somos todos irmãos. Um amor em profundidade. Que quando os bens acabam, ele não acaba. Às vezes se aprofunda em serviço. Que quando o interesse sexual não existe ou diminui, ele também não diminui. Um amor que, quando as pessoas mudam de religião, mudam de afinidades, ele não muda. Porque se apega, porque tem como elo de ligação a profundeza, a profundidade maior do ser. Lá onde somos deuses, lá onde somos um todo acima de todas as partes. A fraternidade universal está situada num dos mais altos níveis de amor que nos foram apresentados. Foi por fraternidade universal que Mahatma Gandhi promoveu a independência da Índia sem agredir o colonizador, sem odiar o colonizador, respeitando, homenageando os ingleses. Da mesma forma, Jesus não veio apenas para os judeus, veio para a humanidade toda. Da mesma forma, Jesus, ao lidar com as coisas de Deus, se julgava mais irmanado do que em relação aos seus próprios irmãos de sangue. Muito interessante isso, não é?
pensar a vida como desafios crescentes, a amarmos cada vez mais amplamente e a cada vez mais profundamente. É a isso que o Mestre, é a isso que a Escola de Deus nos convida, a todos os momentos, com todas as criaturas, em todas as situações. Fraternidade universal. Busque essa luta, busque essa meta, busque esse desenvolvimento para amar a si mesmo em profundidade, na mesma profundidade que ama o próximo, e acima de cada uma dessas partes, amar o todo, amar o amor. Que assim seja, nesse mundo de radicalismos, polarizações, ódios, esse tema, essa compreensão do que está em jogo na vida é essencial. Você não acha? Se você entender assim também, compartilhe essa live. Vamos saudar agora os amigos: Marco Aurélio Trindade, Diana Costa, Adelaide Dias, Enir Cajazeira, Lúcia Galvão, saudando a todos com o seu boa noite. Enir, como tem sempre feito, pede pela saúde física de Mônica Silva, nossa colega aqui do Oração Ação, que está enfrentando uma doença grave, que ela e todas as pessoas que enfrentam doenças graves, estejam elas nos hospitais ou especialmente estejam elas desassistidas em suas próprias casas, em leitos de pobreza, que todos tomem dessa energia fabulosa que é gerada aqui, de fraternidade universal, e se curem, se preencham, se nutram, se aqueçam. Que cada um receba, nesse momento, o que Deus oferece a todos os necessitados, sem falta. Mas que os necessitados, muitas vezes, não recebemos, não nos abrimos para as bênçãos e dádivas de Deus. Que assim seja com todos nós, graças a Deus. Um grande abraço a todos e até amanhã com mais um episódio. Agora faremos uma série sobre fraternidade. Venha conosco, um grande abraço e até amanhã.